Capítulo 1. As fases do desenvolvimento infantil e a formação da personalidade. Vamos falar sobre as teorias de Freud, Piaget e Vygotsky sobre o desenvolvimento infantil, as fases desse desenvolvimento, os conceitos de infância e o intervalo de tempo que seria desde o nascimento até os 12 anos. E é nesse período que acontece o desenvolvimento social, físico e afetivo. Por isso, é tão importante investir ao máximo nas crianças desde bem pequenas, pois é isso que vai garantir um desenvolvimento saudável. Isso determinará a formação da personalidade, pois as experiências dos primeiros anos de vida marcarão a personalidade para o bem e para o mal. Iniciaremos com Freud e o desenvolvimento infantil, suas teorias sobre a sexualidade e o inconsciente que chocaram a sociedade no final do século XIX, pois até então a criança era considerada um ser não sexual. Ele afirmava que as crianças se desenvolvem e progridem através de estágios psicossexuais, o que significa que em cada fase do desenvolvimento é focado em uma parte diferente do corpo. Essas fases são oral, anal, fálico, latência e genital. Primeiro estágio, oral. As energias libidinais estão focadas na boca. É a primeira interação do bebê. Acontece através do reflexo de sucção. A boca é usada para comer e também para obter prazer através de atividades gratificantes para o bebê, como degustar e chupar. O conflito principal nesta fase é o processo de desmame. Se acontecesse a fixação, problemas. Nesta fase, Freud acreditava que a pessoa tinha problemas com dependência ou agressão. A fixação oral pode resultar em problemas com a bebida, com comida, fumar ou roer as unhas. 2. Estágio anal, de 1 a 3 anos. As energias libidinais estão focadas no ânus. O foco principal da libido está no controle da bexiga e evacuações. O grande conflito nesta fase é o treinamento do toalete, pois a criança tem que aprender a controlar suas necessidades corporais. Quando consegue obter esse controle, a criança tem um sentimento de realização e independência. Se os pais, cuidadores, não conduzem bem essa fase, como por exemplo, se a abordagem for muito branda, poderia se desenvolver uma personalidade anal expulsiva, em que a criança, indivíduo, tem uma personalidade confusa ou destrutiva. Se os pais são muito rigorosos ou começam o treinamento do toalete muito cedo, Freud acreditava que uma personalidade anal retentiva se desenvolveria. Nela, o indivíduo é rigoroso, ordenado, rígido e obsessivo. 3. Estágio fálico. As energias libidinais estão focadas no pênis ou clítoris. Nessa fase, o foco principal da libido são os órgãos genitais. É nessa fase também que as crianças começam a perceber as diferenças entre homens e mulheres. Os meninos começam a rivalizar com o pai pela atenção da mãe, o que Freud chamou de complexo de Édipo. Ao mesmo tempo, teme ser punida por esse sentimento, ao que Freud chamou de angústia de castração. 4. Estágio de latência. Um período de calma e de pouco interesse libidinal. Durante esse período, dos 6 anos até o início da puberdade, os interesses da libido são deixados de lado. Tem início na época em que as crianças entram na escola. É o momento de exploração em que a energia sexual está presente, mas é direcionada para outras áreas, como estudos, brincadeiras em grupo. Essa etapa é importante para o desenvolvimento de atividades sociais, de comunicação e autoconfiança. 5. Estágio genital. As energias libidinais estão focadas nos genitais. É nessa fase que a libido se torna ativa novamente. Há grande curiosidade e interesse pelo sexo oposto. Quando essa fase é bem desenvolvida e bem-sucedida, o indivíduo continuará a evoluir para uma pessoa bem equilibrada. Freud afirma que a conclusão bem-sucedida de cada uma dessas fases é que resulta em uma personalidade saudável na vida adulta. O objetivo é estabelecer um equilíbrio entre as diversas áreas da vida e que, se não houver resolução em qualquer dessas fases, o sujeito pode permanecer fixado, estacionado, preso nessa etapa do desenvolvimento. Piaget. Piaget considera que existem 4 períodos ou estágios no processo evolutivo da espécie humana, que são caracterizados por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor no decorrer das atividades faixas etárias ao longo do seu processo de desenvolvimento. São eles: sensório-motor, pré-operatório,
operações concretas e operações formais. No senso motor, que é a fase de 0 a 2 anos, a criança explora o sentido do tato, precisa sentir e tocar os objetos. Nessa fase, a aprendizagem ocorre por reflexos, como, por exemplo, a sucção, o movimento dos olhos. O bebê pega o que está em sua mão, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante dele. De acordo com a tese piagetiana, a criança nasce em um universo para ela caótico, habitado por objetos que desapareceriam quando estão fora de sua percepção. No estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos, surge a linguagem nas suas várias formas, como, por exemplo, desenho, imitação, dramatização. É o momento do faz de conta, do jogo simbólico. Agora, na ausência do objeto, a criança é capaz de criar uma imagem mental deste objeto. É também a fase do egocentrismo, tudo é meu. É a idade dos porquês. A criança pergunta o tempo todo. Consegue distinguir a fantasia da realidade, podendo dramatizar a fantasia sem se confundir sobre o que é realidade ou o que é fantasia. Seu pensamento continua centrado no seu próprio ponto de vista. Quanto à linguagem, não mantém uma conversação longa, mas é capaz de adaptar sua resposta às palavras do outro. Estágio da operação concreta, de 8 a 12 anos. Neste período, o egocentrismo intelectual e social, incapacidade de se colocar no lugar de outros, que caracteriza a fase anterior, é integrado à capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outros, e de integrá-los de modo lógico e coerente. Aqui, a criança entra no universo racional, entra em contato com o mundo, passando a fazer mais parte dele. Embora consiga raciocinar de maneira coerente, ainda não está preparada para estabelecer relacionamentos e formar seu próprio ponto de vista. É muito importante a participação dos pais, que deverão conduzir e orientar a formação do raciocínio lógico perante as situações. Operações formais a partir de 12 anos. A criança já consegue raciocinar sem a ajuda de terceiros, começa a entender o mundo pelos olhos de outras pessoas, passam a compreender as experiências que elas mesmas não vivenciaram em primeira pessoa. Na verdade, esse processo já começa durante o período operatório concreto, mas, como o nome já diz, só serve para objetos concretos. Já nesse novo estágio, a criança passa a entender o ponto de vista dos outros a respeito de conceitos abstratos. Vygotsky. Vygotsky é reconhecido como um dos pioneiros da psicologia do desenvolvimento e, nesta teoria, um dos aspectos mais importantes é a relação entre o pensamento e a linguagem. Segundo ele, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. E isso ocorre de forma espontânea. Assim, as formas de pensar são construídas nas relações cotidianas, ou seja, a aprendizagem é resultado da interação com os adultos que fazem a mediação do processo de aprendizagem. Nesse processo, além da linguagem, utiliza também brinquedos, jogos e fala. É assim que a criança se apropria dos instrumentos culturais como os conceitos, as ideias, a linguagem e outras formas de aprendizagem. Em Vygotsky, a questão central é a aquisição de conhecimento pela interação da criança com o meio. O desenvolvimento acontece de forma espiral. Uma forma interessante de entender a teoria de Vygotsky é que ele chama de planos de desenvolvimento, que seria: o mundo psíquico não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pronto do meio ambiente. Por isso, sua teoria é a chamada de interracionista, assim como a de Piaget, pois leva em conta o que é nato e a influência do ambiente. Ele afirma também que a relação do homem com o mundo é uma relação mediada através de instrumentos e signos. A mediação por instrumentos é que nos relacionamos com as coisas do dia a dia usando ferramentas ou instrumentos intermediários, exemplo, faca para cortar e etc. Os signos, que são construídos culturalmente, são formas de mediação simbólica entre o eu e o objeto de uma forma que não é concreta. Exemplo, as imagens em portas de banheiros públicos. É externo, mas ainda subjetivo. Não age concretamente, mas há uma informação presente. A outra forma de relação, que é o plano totalmente simbólico, que é internalizado.
As coisas acontecem dentro do sistema psicológico, ou seja, a possibilidade de representação do simbólico é tipicamente humana e abre possibilidades infinitas.